Vou te contar uma história. Não tem um final, está em curso. Não é uma lenda. Podemos provocar uma tempestade. A decisão é sua. Se escolher a pílula azul, pare esse vídeo agora e siga sua vida. Se escolher a pílula vermelha, entra na toca do coelho e vamos ver o que será revelado. Está sabendo da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI das Lojas Americanas? Essa CPI está investigando inconsistências da ordem de 20 bilhões de reais, detectadas em lançamentos contábeis da empresa, em 2022. Ficou a cargo do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, CRCRJ, a apuração no âmbito do sistema CFC-CRC por conta da jurisdição da sede das Americanas. Os senhores Aécio Prado Dantas Júnior, presidente do CFC, e Leonardo Coelho Pereira, diretor-presidente das Americanas S.A., foram convidados a participar da audiência pública, em sessão extraordinária da CPI das Americanas do dia 13 de junho. Apresentamos, a seguir, trechos da fala do presidente do CFC com os respectivos comentários, dados ou informações. Existem naturalmente como fator de proteção da sociedade. Proteger a sociedade dos maus profissionais, daqueles que executam as suas missões em desconformidade com a legislação, com as regras que norteiam as profissões regulamentadas no Brasil. E é esse o papel que o Conselho Federal de Contabilidade e os 27 Conselhos Regionais de Contabilidade vêm, ao longo dos seus 77 anos de existência, buscando cumprir a sua missão. Os processos de fiscalização, eles têm origem nos Conselhos Regionais de Contabilidade e o Conselho Federal de Contabilidade não é diferente, senhor presidente, das demais profissões. Eles funcionam como uma instância de julgamento de último grau. Queria falar inicialmente sobre a importância da contabilidade e da auditoria. A contabilidade é a ciência da informação, é a ciência da transparência e é a ciência da verdade. E é isso que a gente busca manter, essa verdade, essa fidedignidade das informações é fundamental na nossa profissão. Falando em transparência, o print do portal do CRCRJ mostra que não há informações sobre pessoal relativas a julho de 2023. As últimas informações de folha de pagamento são de janeiro e fevereiro deste ano. A falta de atualização, principalmente em relação a pessoal, é recorrente. Em 2021, próximo das eleições, tive que solicitar, por intermédio do SIC, Sistema de Informação ao Cidadão, a atualização das informações. Falando em fidedignidade ou exatidão, apresento 3 quadros, o primeiro com o orçamento do CRCRJ para 2023, o segundo e o terceiro com o detalhamento dos programas. Gestão de fiscalização e suporte e apoio a atividades fins. Talvez alguns não entendam o sistema orçamentário, então vou explicar rapidamente. O total com anuidades, multas, taxas e outras receitas compõem a arrecadação do Conselho. Com base na estimativa das receitas, ou seja, a projeção com base no número de profissionais inscritos, a despesa é fixada. Esse planejamento recebe o nome de orçamento. Os objetivos e metas do exercício são descritos como programas, que se subdividem em projetos e atividades. Assim sendo, vemos na distribuição dos recursos por programa, que 48% do total destina-se à gestão de fiscalização. Sendo essa a razão da existência do Conselho de Contabilidade, como disse o presidente do CFC, esses dados poderão induzi-lo a pensar que a missão do Conselho está sendo cumprida. Mas, no segundo quadro vemos o detalhamento da gestão de fiscalização e voilá. 95% é pessoal, encargos e benefícios. Veja que apenas 1% é destinado para a fiscalização das organizações contábeis e profissionais, enquanto 3% para reuniões regimentais, que são voltadas, predominantemente, a conselheiros. Para a fiscalização de empresas não contábeis o recurso é ínfimo, tanto que em percentual representa 0. Mais um detalhe, o projeto 2013 engloba o total das despesas com pessoal de todo o Conselho que, segundo a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2023, última publicada no portal de transparência, seriam 6 fiscais. Vou repetir, 6 fiscais, do total de 68 funcionários. O gráfico ilustra de forma inequívoca a realidade da gestão de fiscalização. Ainda em relação a pessoal e encargos,
Quero destacar indenizações trabalhistas que em 2021 teve despesas liquidadas de R$ 930.219,23 e, em 2022, pulou para R$ 9.692.057,94. Sim, houve um acréscimo de 1.042%. Eu explico, 8.900.000 são relativos ao Programa de Demissão Voluntária, PDV. O restante devido por condenações judiciais, entre as quais a ação trabalhista que originou pagamentos, mensais, de mais de R$ 50 mil, desde julho de 2020. Mas esse é assunto para outra edição. Em relação a suporte e apoio a atividades fins, há uma concentração de 42% em contribuição regimental que nada mais é do que cota à parte, 1/5 da arrecadação. Em 2023, a previsão é de R$ 5.900.000. O interessante é ver em que se transforma, mas essa é outra história. Curiosidade: serviços de apoio administrativo e operacional R$ 72.759,31 em 2021, R$ 58.252,37 em 2022 e R$ 1.486.911,50 para 2023. Esse acréscimo é devido à contratação de serviço terceirizado para ocupação de postos de trabalho abertos pela reformulação que justificou o PDV. Lembra? Aquele que custou R$ 8.900.000. Pois é, além do contrato de apoio administrativo, a folha de pagamento, que no primeiro momento diminuiu, voltou a crescer. Parece estar na contramão das empresas. Mas é verdade, estamos falando de uma autarquia especial. Que a auditoria independente realiza em nosso país, gerando confiança, gerando fidedignidade nas informações, trabalhando para que o mercado de valores mobiliários, as companhias abertas, possam ter a sua segurança garantida nos mais variados pareceres que são emitidos pelos inúmeros auditores independentes do nosso país. Desde 2010, que a contabilidade adota os padrões internacionais de contabilidade de forma plena, os conhecidos IFRS. E eu trago também, senhores parlamentares, alguns dados da nossa profissão. Somos 526 mil profissionais no país, 86 mil organizações contábeis. Temos um cadastro qualificado de auditores independentes, cadastro esse específico também para aqueles auditores que são vinculados à Comissão de Valores Mobiliários. Esses auditores, senhores parlamentares, eles precisam cumprir 40 horas de educação continuada através do Programa de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de Contabilidade, esse programa reconhecido, inclusive, pela CVM. Então, esses auditores independentes, além de possuírem registro na CVM, eles precisam cumprir o PEPC do Conselho Federal de Contabilidade, e esses auditores também, vinculados à CVM, eles são auditados pelos pares. Existe a revisão pelos pares que assegura ainda mais qualidade ao trabalho que é realizado por esse importante segmento da contabilidade que é a auditoria. Em relação à educação continuada, enfatizada pelo presidente do CFC, no Rio de Janeiro é subdividida conforme expresso na planilha. Repare que o total, cerca de 2 milhões, para a educação causa uma boa impressão. Entretanto, voltada especificamente para auditor, o recurso é baixíssimo. Em contrapartida, os recursos voltados à participação de conselheiros em eventos nacionais e internacionais é 11 vezes maior. A maior parte dos recursos do Programa de Educação Continuada é destinada a eventos, seminários e palestras. Vou exemplificar com o treinamento de funcionários, conselheiros e delegados, realizados aos finais de ano, com diárias pagas, a conta dos projetos 3007, participação de conselheiros em eventos nacionais e internacionais e 3016, representação institucional em eventos nacionais, Vassouras, 2017, Teresópolis, 2018 e 2021, Cabo Frio, 2022. O que você acha de treinamento de funcionários, conselheiros e delegados, no final do ano, com pagamento de 2 diárias e meia, vinculado ao Programa de Educação Continuada? É só uma pergunta. Curiosidade sobre diária.
Em 2022, para funcionários R$ 146.325, enquanto para conselheiros R$ 418.869,69. Em 2023, para funcionários R$ 355.200 e conselheiros R$ 551.329,40. Lembrando que, os fiscais são funcionários sim, mas não quer dizer que estejam contempladas diárias para trabalhos de fiscalização. Na verdade, o histórico me leva a crer que não estejam, mas, como não fiz uma pesquisa específica, não vou garantir. Só lembrando, o trabalho de conselheiro é voluntário, ou seja, não remunerado. No trabalho voluntário, o executor não tem que ter despesas, se é o seu tempo ou sua expertise que é colocada a serviço do bem comum. Mas, isso também não o autoriza a ter benefícios que sobrepõem, neste caso, a própria categoria. Claro que a diferença pode ser explicada pela metodologia de cálculo da diária de um e de outro, prevista em resolução, é óbvio, mas o que explica nem sempre justifica. Passagem. Em 2022, para funcionários R$ 43.080,22 e conselheiros R$ 270.221,26. Em 2023, funcionários R$ 124.180 e conselheiros R$ 139.700. Temos ainda auxílio deslocamento que passou de R$ 74.312,46 para R$ 324.585 em 2023, ou seja, mais de 400%. Só não dá para saber por que desse acréscimo, mas serve como curiosidade. As observações com relação ao rito processual que é adotado pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, genericamente, qualquer processo de fiscalização. A fiscalização dos conselhos inicia um procedimento de forma proativa ou por meio do recebimento de denúncias da sociedade ou representação de órgãos públicos. É isso que dá o start, o início de qualquer procedimento fiscalizatório por parte dos conselhos de contabilidade. O fiscal analisa os documentos iniciais que teve acesso relacionados ao fato, notifica o profissional da contabilidade para que ele possa fazer a sua manifestação e busca, naturalmente, evidências complementares que caracterizem a infração. O fiscalizado solicita mais prazo ou atende no prazo que foi pactuado. Nesse estágio de apuração, o fiscalizado poderá recorrer à esfera judicial. Em 2021, formalizei denúncia, no CRCRJ, relativa à contratação da Otimiza Consultoria e Gerenciamento de Serviços Limitada, por não possuir, na lista das atividades econômicas, especificação que a qualifique ao desempenho de trabalho de auditoria. A pessoa que assina o documento descrito como relatório de auditoria foi o responsável pela contratação e realização dos trabalhos. Uma outra pessoa, identificada na peça como contador, também assinou, embora não tenha participado da execução e não faça parte do quadro societário da empresa contratada. Inexistindo vínculo com a empresa e com o trabalho realizado, qual seria a lógica de um profissional assinar um documento com o qual não tem relação? O fato contraria a norma brasileira de contabilidade p. Item 16, a linha C, que define como responsável pelo trabalho o sócio ou outro indivíduo nomeado pela firma para execução e emissão de relatório. Embora afirmado na, introdução, que a peça se refere ao período de 7 de 2015 a 6 de 2017, são citadas divergências que abrangem o período de 7 de 1991 a 3 de 2007, fora do, escopo, A peça data de 27 de setembro de 2018, ou seja, no mínimo, 11 anos teriam se passado. Não se aplicaria a legislação tributária no que diz respeito à prescrição. Mesmo tendo fornecido o CNPJ, a peça definida como, relatório de auditoria, e o relato das irregularidades, a resposta que recebi do CRCRJ foi que a fiscalização não seria feita em vista da insuficiência de informações. A título de curiosidade, o referido, relatório, foi utilizado para abertura de ação indenizatória na Justiça. As falas do presidente do CFC estão, de forma resumida, nos trechos de vídeo apresentada. Na audiência, em pouco mais de 20 minutos, apresentou conceitos e definições da instituição, da classe, de funções, da fiscalização, de auditoria, destacou penalidades, entre as quais, multa de 20 anuidades, suspensão de até 2 anos, dependendo do resultado da apuração.
De todos os dados e informações solicitadas, inclusive aos contadores responsáveis, apenas o BNDES e o administrador judicial responderam, segundo o presidente do CFC. Em resposta a questionamento de parlamentares, ainda afirmou que a fiscalização dos conselhos regionais de contabilidade é distrito à questão do cumprimento de normas de contabilidade. As normas técnicas profissionais para cada operação dessa existe uma IFRS, recepcionada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Brasil. Não vou colocar as falas do atual diretor-presidente da Americanas S.A., porque o vídeo já está muito extenso. Quero reafirmar que todos, absolutamente, todos os dados são retirados dos portais das instituições citadas. Sempre tem aquele que diz: tá não, eu olhei e não vi nada. Brincadeiras à parte, vai começar o processo para as eleições de 2023. Você gostaria de saber curiosidades sobre as eleições anteriores? Alguns poderão pensar, mas o que eu tenho a ver com isso? Não preciso recordá-lo que a carga tributária incide diretamente na nossa capacidade financeira. A contribuição social devida aos Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional tem natureza tributária, artigo 149, da Constituição Federal de 88. Um dos quase 100 tributos que o brasileiro paga é para exercer a profissão, a chamada Contribuição de Fiscalização Profissional, OAB, CRC, CREA, CRECI, CORE, etc. A frase que não quer calar: mas o que eu, como simples cidadão pagador de boletos e churrasqueiro de fim de semana, posso fazer? Eu te respondo: buscar informação e votar com consciência no Conselho e no Parlamento, buscar mudança na legislação dos conselhos. Isso pode ser feito e a CPI é uma ótima oportunidade para apresentar essa necessidade aos parlamentares. Você poderá dizer: mas eu não gosto de política. Eu te respondo: mas os conselhos gostam de política, estão sempre envolvidos em eventos com parlamentares e governantes. Apoiam parlamentares e empregam ex-funcionários de casas legislativas. Além do mais, você só participa do que gosta? Do que acredita? Acho que não. Não seria um bom assunto o histórico de parlamentares apoiados pela contabilidade? Pois é. Concluindo, a história não acabou. Teremos que fazer o vídeo CPI Americana segunda edição. Afinal, a apuração no Conselho Regional está em andamento e, como presidente do CRCRJ foi convidado para a sessão do dia 13 de junho e apresentou justificativa do não comparecimento, acredito que a oitiva tenha sido adiada para fim da apuração. Não posso afirmar porque não houve esclarecimento na respectiva sessão. Só mais um detalhe: se tiver curiosidade de assistir à sessão, vou deixar o link nos comentários. Caso deseje maiores detalhes sobre as informações deste vídeo, entre em contato. Teremos prazer em ajudar. Obrigada por assistir.